Minha história começou numa sexta-feira, 7 de setembro de 1984. Quando cheguei de volta a São Paulo depois de quase um ano morando no Rio, e liguei para um cara com quem eu tive uma intensa história de amor antes de ir embora. "Você não tá sabendo? Ele morreu faz 2 semanas", respondeu a voz do outro lado do telefone. Soltei um riso nervoso, tenso. Aquela forte sensação de perda já me invadiu. "Foi uma pneumonia mal curada e ele se foi", continuou a voz do outro lado do aparelho. "Morreu no dia em que eu resolvi voltar." "Ele morreu de AIDS", disse impaciente já, porque eu insisti em saber a causa. Eu já tinha ouvido falar sobre AIDS através de jornais, revistas e programas de TV. Trabalhava na Secretaria de Saúde de Ubatuba, no litoral de São Paulo. Mas para mim essa era uma doença distante da minha realidade. Era algo muito ruim que acontecia somente com quem tinha a culpa no cartório. Comigo, jamais. Nunca fumei, não tinha o costume de ingerir bebidas alcoólicas e aos 30 anos de idade só havia tido 2 relacionamentos sexuais. Para mim, tudo começou em 1989, quando tive sonhos premonitórios. Em seguida, um exame cujo resultado eu já esperava, né? Reagente. Engraçado como a palavra podia ter outro significado para quem recebe uma notícia dessas, né? Devia ser uma palavra de ordem, reaja. Mas como é difícil reagir do que era um atestado de óbito dado em vida. Foi em 1988 que peguei meu primeiro exame positivo para o HIV. O resultado só confirmou o diagnóstico feito em entrevistas com profissionais de saúde que questionaram práticas, orientação sexual, quantidade de parceiros sexuais que tinha tido até aquele momento. Ao voltar para casa, chorei muito. Porque ninguém sabia em quanto tempo eu ia ficar doente e até se eu ia resistir. E eu não poderia adoecer para não ter que resistir. Conheci meu primeiro namorado aos 12 anos de idade. Fomos muito felizes, até que de repente ele começou a ficar estranho. Tirava os móveis do lugar e nem sabia mais o próprio nome. Foi internado numa clínica psiquiátrica, com um diagnóstico de esquizofrenia. Mesmo assim nos casamos e tivemos 2 filhos. Ele faleceu com um infarto fulminante no dia do meu aniversário. Eu quase morri com ele. Éramos muito unidos e cúmplices de um mundo completamente irreal. Em seguida, me apaixonei por meu melhor amigo e companheiro de serviço. Ele me trouxe alegria de volta através de coisas simples da vida, como passear de bicicleta, tomar sorvete ou rir gostoso de uma história engraçada. Engravidei, mas ele tinha HIV e não sabíamos. Aliás, nem ele sabia. Era um rapaz forte, aparentemente saudável e cheio de vida, só que tinha sido usuário de drogas. O exame que detecta anticorpos para o vírus da AIDS chegou no Brasil em 1985. E até meados da década de 90, a infecção pelo HIV era uma sentença de morte. As pessoas ficavam doentes e meses depois já estavam mortas. Eu sou de uma época em que o simples diagnóstico do HIV deixava famílias inteiras de luto. Às vezes nem tanto pelo moribundo, mas porque escancarava para todo mundo que naquela família alguém era homossexual, promíscuo, usuário de droga injetável ou se prostituía. Foi tudo rápido demais. Meu marido foi definhando num piscar de olhos. No corredor do hospital, onde ele estava internado, descobri que ele tinha AIDS. Tentei me lembrar do que sabia sobre aquela doença. Muito pouco. Depois de um tempo, meu filho e eu fizemos o exame. O resultado dele deu negativo, o meu positivo. Sinto muito por você, lamentaram.
Parecia que eu estava pisando em nuvens negras. Iria morrer naquele dia? Emagreceria até sumir do mapa? Era idética? Que palavra fúnebre! Cada letra dela tinha o poder de um golpe mortal. De 68 quilos para 34 e eu ainda contava piadas para as enfermeiras, só eu mesmo. Semanas, meses, anos, amigos morrendo e a perda da fé. Eu fui me entregando aos prazeres mundanos com muita droga, muito sexo e requiem, né? Nessas horas os demônios adoram fazer festas em nossa cabeça, mas eu sempre tive aquela discreta certeza de que não seria por causa de um bichinho pequeno e covarde que eu morreria. Veio o tal coquetel que proporcionou uma recuperação lenta e a aconchegante ideia de que os problemas haviam terminado, a AIDS estava vencida. Diante de tantas dúvidas, fui para minha casa e quis passar uma noite comigo mesma, para tentar definir algumas decisões que deveria tomar naquele momento. Liguei o som, estourei uma pipoca e fiz um suco de uva. Chorei pra caramba rolando no sofá da sala. Pensei no que poderia significar aquele exame positivo na minha vida, ou na minha morte. Que medo de deixar meus filhos órfãos novamente. Não iria abandoná-los por nada nesse mundo. As pernas e braços finos e mostrando as veias e articulações, o rosto encovado, envelhecido, de uma hora para outra. Ainda bem que a internet já bombava e eu tinha alguns novos amigos em uma sala de bate-papo HIV. E através de alguns ativistas, fui parar um encontro de pessoas com HIV no Rio de Janeiro. E foi lá que começou a se manifestar o maior efeito colateral de todos que eu tive até agora. A tal reação que me havia sido comandada nos primórdios e que só agora se fazia sentir. O resultado apareceu quando eu e um grupo de pessoas de São Vicente fundamos o grupo Ipupiara, uma ONG que atua na luta contra a AIDS. Meu olhar disse adeus ao meu umbigo e assim caiu no mundo. Em 1994, depois de uma enorme pressão psicológica da empresa, aceitei fazer um acordo. Nunca mais voltei a trabalhar com carteira assinada. Naquele mesmo ano me tornei um ativista na luta contra a AIDS. Já faz 20 anos que tomo medicamentos antirretrovirais. Eu tô vivo graças a eles, mas também graças à alimentação balanceada, a todos os medicamentos, ao amor dos meus pais, ao meu ativismo, à minha garra e força de vontade. Mas eu tô vivo também porque muitos dos meus amigos que se foram devem me proteger agora, aonde quer que estejam. Não precisei falar sobre o assunto no meu serviço porque todo mundo já sabia. Recebi muitas manifestações de apoio e outras de repúdio. Busquei na ciência o meu tratamento e em Deus o meu refúgio. Aprendi que a AIDS é uma doença que tem um fator psicológico muito grande e ser feliz faz toda a diferença. Adoro ler, me divertir com familiares e amigos, assistir um bom filme, dar uma gargalhada gostosa. Quase 10 anos se passaram, meu marido, nossos filhos e eu sobrevivemos. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia. Em cada passo que eu Sou jornalista e me chamo Paulo. A comunicação é o meu caminho. Ando pelo mundo procurando informações. Meu vírus completou a maioridade. Somos ativistas em saúde e direitos humanos. Sou Beto Volpe, sobrevivo matando um leão e um tigre por dia. Vivo com meus pais e me recuso a morrer antes da hora. Terminal é o cacete. Meu nome é Silmara, mãe de 3 filhos, esposa e companheira do meu querido Serginho. Sou uma guerreira risonha, de bem com a vida. Eu tenho atitude. E você? só sei